toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em suas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, sua noiva vai entrar. Você é a noiva do Senhor. A Nova Jerusalém é a sua morada. Você não é daqui. Você não é desse reino. Jesus, ele já falava isso. Eu não sou desse reino. As pessoas não entendiam ele, mas as pessoas também não vão entender quando você falar, eu não sou daqui. Porque você não é daqui. Você pertence a outro lugar. O noivo vai te buscar, ó noiva. Ele vai vir te buscar um dia e você precisa estar ansiando por ele, desejando a sua volta. Oh, Jesus. Pelas portas da cidade. Santo, 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 santo. Na Nova Jerusalém, sua noiva vai entrar. Aleluia. Você é a noiva. Se você for a noiva, fala amém. Fala eu sou. Estou ansiando pela volta do noivo. Aleluia, glória a Deus. Isabela que o diga, né, Isabela? Ansiando pelo casamento mês que vem. Aleluia. Ela ansiando pelo noivo. Glória a Deus. Ela está sentindo como que é estar sendo a noiva, ansiando pelo noivo. Aleluia. A noiva pode se assentar. Aleluia. Fica até estranho, né, quando a gente fala isso para um homem, né? Você é a noiva de Cristo. Aleluia. Mas essa é a verdade. Quero ministrar uma palavra para você, o seu coração. Uma palavra viva. Uma palavra poderosa. Essa palavra, ela me acompanha em meu coração, esse texto bíblico. E hoje eu decidi pregar essa palavra porque aquilo que fala conosco, que queima no nosso coração, é aquilo que o Senhor quer falar. Me alimenta você também. Essa é uma palavra poderosa e ela assim, ela é uma das marcas na minha vida, do meu ministério. E eu quero falar sobre o que Deus pensa sobre você. Você tem preocupação com o que as pessoas pensam a seu respeito? Às vezes a gente fica tão preocupado, né, com o que as pessoas pensam. Às vezes você vai fazer algo, vai postar alguma coisa, ou às vezes alguma atitude que você tomou, você fica meio envergonhado, porque você fala assim, poxa vida, o que a pessoa vai pensar de mim, né? É porque nós somos muito preocupados, né, com o que as pessoas pensam a nosso respeito. Mas, e o que Deus pensa a seu respeito? Você já parou para pensar quais que são os pensamentos de Deus a seu respeito? Às vezes nós preocupamos com a opinião do outro, mas Deus, ele tem uma opinião a seu respeito. E essa opinião de Deus a seu respeito é que faz toda a diferença. Eu preciso ter uma boa opinião a respeito de Deus. Os maiores problemas da vida é porque nós não sabemos e não conhecemos e não temos uma boa opinião de Deus. Nós não temos uma boa opinião a respeito de Deus. Por exemplo, às vezes nós temos uma imagem de Deus, que Deus é Deus ruim, que é um Deus mau, que é um Deus que castiga severamente, que é um Deus que iracundo, um Deus raivoso, um Deus que está prestes a descer um raio na nossa cabeça. Quando você faz alguma coisa que agrada a Deus e você se considera que agradou a Deus, então você fica achando Deus bom e até que você merece alguma coisa. Mas o problema é quando você falha. E logicamente que nós falhamos sempre. Vira e mexe nós estamos falhando. Então, ou seja, nós passamos mais tempos falhando do que na verdade de bem. Mas na verdade eu te falar algo para você, para mudar na sua vida completamente. Isso não muda o amor de Deus por você. Não é sua falha e não é também
o seu acerto, que vai fazer com que Deus te ame mais ou menos. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu oro e peço ao Espírito Santo para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo que eu sou embaixador, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Eu oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de revelação, de sabedoria, no pleno conhecimento de Cristo, e sejam iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder. Que o teu Espírito, Senhor, ó Pai, ilumine o coração deles, para eles enxergassem, Deus, ó Pai, o que o Senhor pensa a respeito dele. Qual é a opinião do Senhor a respeito deles? O Senhor tem pensamentos bons. Jeremias 29:11, a palavra diz assim, ó: eu, Deus, é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Não é você que sabe, é Ele. Ele é que sabe que pensamentos, porque o meu pensamento a meu respeito e a respeito de Deus é equivocado. Muitas das vezes é equivocado. E Ele diz assim, ó: pensamentos de paz e não de mal. Ele já dá de cara para você, ó: pensamento de paz, não é de mal. Então Deus não pensa mal de você. Deus tem pensamento de paz. E Ele diz assim, ó: para vos dar o fim que desejais. Deus tem um plano para a sua vida. Vocês estão acompanhando aqui? Ô Hector, eu queria pedir para você descongelar, porque quando você congela, para você baixar o slide, demora, tá bom? Deixa descongelado mesmo, tá bom? Fala para a pessoa que está ao seu lado assim: Deus tem um plano para a sua vida. Fala assim: Deus tem um projeto. Se você não nasceu por acaso, você não veio na terra por acaso, Deus tem um plano para você. Você sabia que às vezes as pessoas não sabem que Deus tem um plano para elas? Elas falam: acho que está na terra por acaso. Essa passagem, ela foi endereçada para Israel. Israel estava cativo na Babilônia, ele estava vivendo um momento muito ruim, um momento muito difícil. Talvez você está passando por esse momento. Eles estavam passando um momento complicado na história deles. Eles estavam cativos porque o rei Nabucodonosor havia destruído toda a riqueza de Salomão e levado tudo embora. Mas aquela palavra que veio ali, que Jeremias trouxe para eles, foi uma palavra que trouxe um alento, que trouxe uma paz no coração deles. Como eu falei, Deus tem um plano para você em Cristo Jesus. Ele não tem plano de destruição para você. Ele tem um plano de bem-estar. Ele tem um plano de paz. Os pensamentos de Deus não é igual ao pensamento do homem. Os planos de Deus não é igual aos planos do homem. Os pensamentos de Deus é muito mais elevado que o nosso pensamento. Tem gente que fala assim: você se acha, né? Você tem coragem de falar isso para o seu irmão? Fala para o seu irmão assim: você se acha, né? Mas fala para ele assim, ó: Deus acha muito mais do que você se acha. Deus tem um pensamento elevado a respeito dessa pessoa que está ao seu lado. Você fica achando que ela se acha, mas Deus acha ela muito mais. E isso fica bem claro quando ele fala lá em Isaías 55, no verso 8 até o 13. Posta para nós lá. Isso. Diz assim, ó: olha só o que Deus fala, ó: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Você se acha? Eu acho muito mais. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, olha a comparação que ele faz. A distância entre o céu e a terra. Quem aqui, por acaso, tem algum projeto de ir para a Lua? Para Marte? É bem longe. Ir para Plutão? Agora os céus que ele está se referindo é muito mais longe que isso aí. E ele começa a colocar a distância disso aqui, ó, é muito mais alto que esse negócio que você está pensando. E ele diz assim: são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. Ele está dando para você
para você imaginar algo assim fora do normal mesmo. Ele está exagerando. Ele está fazendo você calcular, para você perceber que é muito mais além do que você pensa. E ele assim, mais altos do que os vossos pensamentos. Verso 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, ou seja, a chuva e a neve caem do céu, mas para lá não torna, sem primeiro regue a terra, e a fecunde, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, ou seja, cumprirá o objetivo, e prosperará naquilo que a designei. Irmãos, ele designou, ele liberou a palavra com objetivo, e vai cumprir o objetivo. No verso 12 diz assim, ó, saireis com alegria, e em paz serei guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós. Olha só, os montes vai cantar, imagina um negócio desse, e todas as árvores do campo vão bater palma para você. Em lugar de espinheiro crescerá o cipreste, olha a promessa aqui, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, irmão, memorial, vai ficar na memória eternamente, jamais será extinto. Que coisa poderosa. Então vamos ver aqui quais são os pensamentos do Senhor a seu respeito. Primeiro, Deus tem pensamento de graça e misericórdia a seu respeito. Irmão, a graça é sem dúvida, sabe, o caminho mais elevado, enquanto a lei é o caminho natural. Segundo a lei, tudo depende do homem, tudo depende do esforço dele, tudo depende da sua obediência, tudo depende das suas ações. Avalia comigo aqui, ó. A graça é elevada, a lei é natural, mas a lei tudo depende do que eu faço, do meu desempenho. Imagina, irmão, eu vou ter que ser perfeito para que eu possa conquistar a bênção de Deus. Se eu não for perfeito, não vou conquistar, depende de mim. Mas segundo a graça, tudo depende de Cristo e da obra que Ele fez no Calvário. Você quer se relacionar com Deus com base no quê? Com base nas suas ações, nas suas atitudes, com base no seu bom comportamento, com base de você conseguir cumprir alguma coisa, ou você vai se relacionar com Deus com base naquilo que Cristo já cumpriu? Qual que é mais fácil? É lógico que é Cristo. Mas você acredita que a maioria dos crentes não consegue fazer isso? Tão simples que é, mas não consegue. Você acredita que a maioria das igrejas prega o contrário do que eu estou te falando? Prega que tem que fazer alguma coisa, é a graça mais outra coisa. Não, solo Cristo, solo graça, somente Cristo, não tem nada mais. O convite do Senhor para mim e para você é desfrutar disso, é dessa graça. Isso fica claro ali na palavra do profeta Isaías 55:11, ele diz assim: todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós os que tendes dinheiro, vinde. Não, perdão, os que não tendes dinheiro, ou seja, você não tem dinheiro para comprar, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro. Já pensou em comprar um negócio sem dinheiro? E sem preço, vinho e leite. Ele está falando para você assim, ó, vem comprar sem dinheiro. Por que é sem dinheiro? Sabe por quê, irmãos? Porque a graça é algo muito valioso, e nós somos muito pobres para poder comprar ela. Mas Deus, que é muito rico, sabe, Ele não precisava vender, Ele deu de graça. Eu e você somos pobres para comprar algo valioso, e Deus é muito rico,
para vender. O que ele fez? Deu de graça. É graça, é presente. O problema é que muitos estão tentando comprar a bênção de Deus, comprar algo impossível, porque ele está falando, eu dou de graça, eu sou muito rico para vender, isso é muito pobre para comprar. Você não tem o que comprar, você não tem o custo dele. Mas ele fala assim, eu dou de graça, para que você vai querer comprar? Mas muitos estão querendo comprar. Nosso relacionamento com Deus é baseado único e exclusivamente na graça, na misericórdia, na bondade de Deus. Pastor, o que é graça? Graça é Deus nos dar o que nós não merecemos. E misericórdia, Deus não dá para nós o que nós merecemos. Confundiu? A graça, Deus dá o que você não merece. Você não merecia a salvação, você não merecia ser abençoado, você não merecia ir para a vida eterna, Ele te deu. A misericórdia, você merecia ir para o inferno, Ele não te deu o inferno. Então a misericórdia, Ele não te dá o que você merece. Quando Ele usa de misericórdia para com você, Ele não te dá o que você merece. Só que daí, a graça, Ele dá o que você não merece. Você não merecia, Ele te dá. Mas o que você merecia, Ele não te dá, porque Ele usa de misericórdia. Você vê que coisa poderosa? Somente a graça e a misericórdia é que pode nos sustentar. Porque na verdade nós caímos, e quando nós caímos, Ele nos disciplina, mas Ele não vai remover a sua bondade sobre nós. Isaías 55:3, ele diz assim, ó, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas minhas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Ou seja, Deus, Ele poderia querer te disciplinar. Aliás, se você errar, Ele vai te disciplinar, mas Ele vai te disciplinar como um pai amoroso. A disciplina de Deus não significa que Ele desistiu de você. A disciplina de Deus diz que Ele não abre mão de você. É diferente. A disciplina de Deus não é mandar um câncer para você. A disciplina de Deus não é para te ensinar uma lição, é matar você, é te destruir. Imagina, vê lá se Deus vai fazer isso. Vamos fazer de conta que você quer ensinar uma lição para o seu filho. O seu filho, vou falar do Félix aqui, né? Pegar o Félix aqui. O Félix, o filho dele pega, abre o portão e atravessa a rua. E o Félix fala assim, para com isso, menino, você vai ser atropelado. Ele abre o portão e atravessa a rua. Aí o Félix assim, pera aqui, eu vou lhe mostrar uma lição para você. Coloca o menino na coisa e pega o carro dele e passa em cima das pernas dele. É porque eu te amo, tá? Por isso eu estou te disciplinando. É só para te ensinar uma lição. Você acha que Deus vai fazer isso? Nem o Félix tem coragem de fazer um negócio dele, está até arrepiando ali. Imagina que Deus vai ter coragem, mas você olha para Deus, acha que Deus vai fazer isso com você. Toda vez que você falhar, você fica olhando assim, lá vem. Aí você vai andando, você tropeça e fala, tá vendo, ó, já veio. Aí um ladrão entra e leva alguma coisa da sua casa, estou falando, disciplina. Que o irmão uma vez roubaram o carro dele. Aí veio uns irmãos e falou, você entregou o dízimo? Ô irmão, você acha que Deus lá vai, porque você não entregou o dízimo, vai deixar o ladrão roubar seu carro? O ladrão rouba porque ele é ladrão mesmo. Deus não tem nada a ver com aquele negócio ali não. Deus na verdade, Ele permitiu que o ladrão roubasse para Ele te dar um carro melhor. É esse que é o negócio. Então o pensamento de Deus é elevado e jamais vai mudar. Olha só, segundo ponto, Deus tem pensamentos de perdão. Deus tem pensamentos de perdão. O profeta Isaías, ele começa a dizer que Ele é um Deus rico em perdoar. Isaías 55:7. Ele diz assim, ó, deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele,
e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Nós precisamos, na verdade, nos afastar desse modo de pensar do homem natural, do homem, sabe, que pensa de maneira racional. A palavra está dizendo que Ele é rico em perdoar. Esse é o pensamento dele a nosso respeito. Mas alguns pensam que Deus só vai te perdoar se você, sabe, se você pensar muito a respeito do pecado que você cometeu, você se sentir mal a respeito daquele pecado, você chegar ao ponto, sabe, de você fazer um exercício, ficar muito triste, aí Deus vai te perdoar. Ele acha que Deus não se agrada de perdoar. Mas a palavra está dizendo assim, ó, os meus pensamentos não são com os seus. Eles são muito acima dos seus pensamentos. Ele está dizendo assim, ó, eu perdoarei ricamente e abundantemente. Porque os meus pensamentos são mais altos que os seus. Eu não penso da mesma forma que você pensa, ele está dizendo. Sabe por que Ele te perdoa rica e também abundante? Por que será que Deus te perdoa rica e abundantemente? Porque já foi pago. Porque a dívida já foi paga. Ele te perdoa rica e abundantemente porque a dívida já foi quitada. Deus mandou o seu filho para pagar a dívida, substituiu você lá naquela cruz. Esse é o evangelho. Eu estou aqui para pregar o evangelho para você e falar para você, ó, a dívida foi paga, recebe só o presente. Não tente conquistar. A dívida foi paga. A obra foi consumada. Então quando Jesus ele estava lá naquela cruz, toda a condenação, todo o terror, toda a maldição caiu sobre ele. Deus condenou Jesus na cruz, porque toda a dívida precisava ser paga. E agora, através do sangue de Jesus, Deus tem um fundamento firme para dizer que Ele te perdoa. Ele tem um fundamento em Jesus para perdoar. Não é que Deus passa panos quentes em cima do pecado, não. Ele tem um fundamento. Ele tem uma base agora para perdoar você. A base é Cristo. Então Ele perdoa ricamente. Ele, sabe, de maneira abundante. Por que será que a palavra de Deus fala assim, que onde abundou o pecado, superabundou a graça? Porque Cristo é superabundante. Superabundou. Agora, irmãos, imagina. Posta ali, vamos ver se eu coloquei ali o pastor da ovelha. Vamos lá. Olha só. Imagina se o pastor da 100ª ovelha fosse um salvador mal-humorado. Imagina como ia ser o resgate da ovelha, irmão. Pensa comigo. Ele estava contando as ovelhas. E ele olhou e das 100 estava faltando uma. Provavelmente, irmão, já era de noite, já estava escuro, ele já estava cansado, ele largou o prato de comida e foi atrás da ovelha. Mas aí ele, muito mal-humorado, procurou, saiu na forragem da noite, passando perigo, e aí ele encontrou a ovelha. Aí ele olhou para ela assim, pelo amor de Deus, ovelha, que é isso? Estou cansado, estou esgotado o dia inteiro nesse sol, vocês dão trabalho demais, e você ainda se perde ainda, tenha dó, pelo amor de Deus, não aguento você não, sair com risco de perigo, de ser assaltado, de ser morto por causa de você, vem cá logo, pego ela no colo, você está muito gorda, pesada, pelo amor de Deus, porque eu te amo, eu vou quebrar sua perna, tá? Pá! Será, irmão? Será que ele fez isso? Lógico que não, irmãos. Ele foi feliz em achar aquela ovelha. Ele pegou ela no colo. Ele trouxe ela embora para casa. Ele fez uma festa. Olha só,
Quando Jesus fala a parábola da ovelha perdida, Ele está mostrando o caráter de Deus. Você deve estar pensando, pastor, o senhor não sabe, eu ando perdendo, me perdendo direto. Vou te falar uma coisa para você. Ele tá querendo ter relacionamento com você. É isso que Ele quer. Nunca pense que Deus desistiu de você só porque você falhou muito. Talvez você está pensando, Ele perdeu a paciência comigo, pastor. Não deixe que o inimigo lance alguma dúvida no seu coração a respeito de Deus, ou da paciência dEle, ou da bondade dEle. Quando Jesus morreu, a palavra diz que o véu rasgou de alto a baixo. Sabe por que rasgou de alto a baixo? E não foi rasgado por mão humana, não. Foi algo sobrenatural. Rasgou de alto a baixo, para mostrar claramente, foi Deus que rasgou de alto a baixo. Mas sabe por quê? Significa o seguinte, que agora ninguém pode costurar mais. Porque Ele rasgou de alto a baixo, Ele está falando para mim e para você, seja bem-vindo, filha, seja bem-vindo, filho amado. Por isso que rasgou o véu, para nunca mais costurar. Os pensamentos de Deus são nobres a seu respeito. Terceiro pensamento de Deus Deus tem pensamentos de suprimento. Suprimento é o quê? É tudo que você precisa. Suprimento é para te suprir em todas as coisas. O que você precisa? Ele tem suprimento. E o profeta Isaías, ele afirma ali que Deus, Ele derrama, ou seja, Ele libera a sua palavra como a chuva. E diz que é como a neve que cai do céu. Como que a chuva cai, irmãos? A chuva cai em gotas. Tem hora, um momento que é bastante gotas, né? Mas é em gotas. Como que a neve cai? Em flocos. Pastor, então quer dizer que a chuva não cai como uma avalanche? Ou quer dizer, como uma torrente? Não. Você já viu torrentes de água, quando quebra uma torrente de água que vem água de uma vez? Não. Não é dessa forma. E a neve? Também não é como uma avalanche. Então a palavra de Deus, ela nos é revelada na nossa vida de maneira gradativa. Para quê? Para que nós possamos recebê-la. Porque se Deus liberar de uma vez só a sabedoria dEle sobre nós, nós não podemos receber. A nossa mente ainda é muito limitada para receber tudo que Deus tem. Então Ele coloca, derrama, cada dia que você vem no culto, cada momento que você vem na célula, que você participa, Ele vai derramando, Ele vai colocando para você como uma gota, como chuva, como floco. E cada momento você vai recebendo algo do Senhor. É por isso que você precisa congregar, precisa vir no culto, precisa vir na célula, precisa participar. Por quê? Porque cada dia que você vem aqui, você recebe chuva. E são gotas, não recebe uma avalanche inteira. E à medida que você vai recebendo essa palavra, vai recebendo essa chuva, vai recebendo revelação, vai vindo suprimento para cada área da sua vida. Isaías 55, 10, 11 diz assim, ó: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus para lá não tornam, sem primeiro regar a terra, e fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que designei. Então, ou seja, você recebe a palavra de Deus, como alguém que está sendo assim encharcado por essa água que cai. E quando você ouve essa palavra, e aí você fala amém, você fala recebo, você fala glória a Deus, essa palavra começa a ser tocada na sua vida. Então quando você fala amém, você está recebendo a bênção. Fala amém, você está sendo, essa gota está tocando você, está impregnando em você. E aí você prospera. Amém? Fale amém sempre, irmãos. Sabe por quê? Estou te ensinando aí a fórmula. Como que a gota impregna em você. Você fala amém, ela cola em você. A palavra é para você. Você ficar... Eu tinha um irmão lá em Cuiabá. Ele era da minha rede. E o pastor estava pregando, e era muito esquisito o Moisés. Ele falava, todo mundo do lado assim, ele, amém, recebo, amém, recebo.
Falei, gente do céu, onde o pastor falou assim: irmãos, tem um irmão aqui na igreja que eu só recebendo, e você está do lado, está tudo perdendo, porque passa vácuo, passa no vácuo. A palavra vem sendo um amém, amém, ele pega tudo, porque vocês não estão pegando. Amém ou não amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Esse amém não é para animar o pregador não, vou te falar, já sou animado no Senhor. Esse amém aí é para você receber mesmo, para pregar em você. Fala para o seu irmão assim, é para pregar no você, assim, para impregnar em você, assim, para colar no você. Aleluia. E quarto, Deus tem pensamentos de que somos um canal de bênção. Isaías 55, no verso 12 ao 13, ele diz assim, ó: saireis com alegria e em paz serei guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Então, ou seja, depois de você receber a palavra de Deus, como uma chuva, né? Você receber a palavra de perdão, você receber a palavra da graça, algumas coisas na sua vida são transformadas. E aí você se torna um canal desobstruído para outras pessoas. Deus quer te abençoar para você ser um canal para abençoar outras vidas. Deus quer te libertar para você ser um canal de libertação na vida das pessoas. Deus quer te curar para você ser um canal de cura na vida de outras pessoas. É por isso, deseja prosperidade, deseja cura, deseja a libertação, deseja transformação, porque assim você vai ser um canal para transformar outras vidas. Esse é o objetivo, esse é o propósito de Deus. Então ali ele começa falando assim, ó: você vai sair com alegria. Sabe, uma das marcas de pessoas abençoadas e que se torna canais de bênção na vida das outras pessoas, que ela é uma pessoa alegre, ela é uma pessoa feliz, é uma pessoa que transborda alegria, porque a palavra diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Tem alguém cheio de força, por quê? Porque é uma pessoa alegre. A nossa alegria não é nas coisas, sabe? Você compra um carro 6 meses, sei lá, depois, a alegria já foi, primeira arriscada, primeira batida já foi. Eu tirei um carro zero uma vez, a primeira encostada com o cara, eu fui sair assim, e o cara pegou e veio, entrando no estacionamento e deu uma encostada. Pronto, a minha alegria já foi embora. E é desse jeito, você compra um objeto novo, daqui a pouco a primeira queda, a primeira arriscada, o primeiro problema, você já perde a alegria. Então nossa alegria não é nas coisas, nossa alegria é no Senhor. Então alguém, sabe, que é alguém que tem uma marca de ser uma pessoa abençoada, é uma pessoa alegre. Outra coisa, ele diz que você anda em paz. Seja alguém guiado pela paz. Irmãos, você não precisa orar para Deus para dar paz para você fazer alguma coisa. A paz já está em você. Você já tem a paz em você. Às vezes as pessoas falam assim: eu preciso orar para Deus me dar paz para eu fazer tal coisa. Olha, deixa eu te falar, você tem que pedir para Deus tirar a paz. Por quê? Porque se tirar a paz não é de Deus, mas se a paz permanecer, cai para dentro, vai fundo, mete o pé, toca para frente, é de Deus. Então, ou seja, você é guiado pela paz, porque a paz que transcende o entendimento humano já está dentro de você. Ela que te guia. Se saiu a paz, porque tem algo errado. Tem gente que só destaca a gente, só perto da gente, ela já transmite paz, porque é uma pessoa cheia de paz. Outra coisa que ele fala aqui, que as montanhas e os montes começam a cantar diante de você. Montanhas, irmãos, aponta para nações, aponta para povos, pessoas em lugares altos. Então, você se torna uma pessoa abençoada, né? E aí as pessoas vão celebrar você. Você se torna um canal de bênção e as pessoas vão celebrar a sua presença. As pessoas vão gostar de estar na sua presença. E outra coisa, ele diz que as árvores o aplaudem. Árvores também apontam para quê? Para pessoas. Quando você sai, as montanhas e os montes estão se alegrando.
aplaudindo você. E as árvores do campo estão batendo palmas. Porque aplauso fala de aprovação. Não tem esse negócio que você posta, vê uma postagem que você põe palminhas lá? Eu não coloco palminhas em qualquer coisa, sabe por quê? Porque se eu colocar palminha lá, eu estou aprovando aquilo lá. Então não é tudo que a gente coloca palminha, mas a palmas fala de aprovação, quer dizer que você aprovou. Então as pessoas vão te aprovar. Aquelas pessoas que sempre te aplaudem e te honram. Por quê? Porque você é um canal de bênção na vida dela. Deus tem chamado você para isso. E ele diz assim, ó: no lugar de espinheiro crescerá o cipreste. Por que ele fala que em lugar de espinheiro? Porque espinho fala de maldição. Lembra que quando Adão pecou, o Senhor falou assim: olha, agora a terra vai produzir espinho. Por quê? Porque agora a maldição entrou, a maldição reina. Então, ou seja, a maldição é removida. Porque em vez de espinho haverá cipreste, porque fala da graça de Deus. Em outras palavras, não haverá maldição na sua vida, haverá bênção. Cipreste aponta para a bênção. Você se transforma, sabe o que? Imã, onde você atrai a bênção de Deus para você. A bênção corre atrás de você. Essa que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus não diz que você tem que correr atrás da bênção. A palavra de Deus diz que a bênção corre atrás de você. Elas seguirão você. Sabe o que significa? As bênçãos seguirão você, corre atrás de você. É como um goleiro que agarra uma bola. A bênção vai ser esse goleiro e você vai ser a bola. Ele vai correr para pegar você. É desse jeito que é as bênçãos na sua vida. Mas tem pessoas que estão correndo atrás da bênção, mas você é a própria bênção. E ele diz assim: em lugar de sarça crescerá a murta. Essa sarça, irmão, é um tipo de urtiga. Irmão, se você, não sei se você já andou no campo, você já andou por meio da roça, alguma coisa, que você já pegou numa urtiga. Quem já tocou em urtiga aqui, fala amém. Irmão, aquilo dá uma coceira, uma irritação danada na pele. Então a sarça aqui aponta para a urtiga. A sarça queimando lá, quando Moisés estava chegando, era uma urtiga queimando. Mas a mirra, sabe? A murta aponta para a mirra. Porque a mirra, ela tem uma fragrância que pode ser sentida de longe. Então, ou seja, você sairá com alegria e será guiado pela paz. As pessoas vão te aplaudir, as pessoas vão se alegrar e ficar perto de você. E você será uma bênção aonde você for. Algumas pessoas, elas chegam em casa, a alegria some. As pessoas estão tudo felizes, a pessoa chega em casa, o clima já muda. Tá todo mundo assim, conversando, você chegou em casa, todo mundo sai de fininho. Você é uma urtiga ou você é uma mirra? Porque se você chega em casa e todo mundo sai de fininho, você está sendo urtiga na sua casa. Mas a verdade, a seu respeito, não é isso. Você é uma mirra, onde você exala um perfume, e o perfume é Cristo. Seja um canal de exalar o perfume de Deus no seu trabalho, na sua casa, por onde você for. Por onde você for, por onde você andar. Quero chamar o ministro de louvor aqui. Quero concluir dizendo para você o seguinte, ó: Deus não é um Deus que muda. Deus pensa algo a seu respeito hoje e amanhã ele muda de ideia. Não. Deus pensa a respeito de você e esse pensamento que ele tem a seu respeito é imutável, inalterável, não muda, não altera. O tempo todo ele está pensando coisas boas a seu respeito. Ele não muda de ideia. Não muda de ideia porque você falhou, porque você errou. Projeta para mim aqui Isaías novamente, esse último texto. Olha aqui que o Senhor fala.
que desejais. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que apagasse as luzes. Eu queria que você fizesse uma declaração antes do louvor. Enquanto o Wesley já vai fazendo a introdução, eu queria que você faça uma oração hoje. Talvez você nunca fez essa oração. Talvez você está achando que você falhou e Deus agora não tem pensamentos bons a seu respeito. Mas você vai fazer uma declaração hoje. Uma declaração poderosa a seu respeito. Uma declaração poderosa a respeito de Deus. Diga assim: eu rendo graças ao Senhor, porque Ele é bom. O tempo todo Ele é bom. Ele é bom e a sua graça dura para sempre. Para assim eu posso esperar coisas boas da parte do meu papai hoje, porque o meu papai é um bom pai. Para assim o meu papai tem pensamentos bons a meu respeito, pensamentos de bem, paz, shalom, saúde, harmonia, integridade, prosperidade, bem-estar e tranquilidade, bom sucesso, bom êxito, vitória. Diga-se: o meu papai tem para mim toda sorte de bênçãos, todos os tipos de bênçãos, bênçãos espirituais, bênçãos imutáveis, bênçãos irrevogáveis, bênçãos dos mais altos céus. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor, cante esse louvor, adore o Senhor. Tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra